Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado a Deus pela Tua palavra, Pai, primeiramente que ela seja viva e eficaz no nosso coração. Ó Deus, abre os olhos do nosso entendimento, que nós possamos aqui, Senhor, falar do Teu amor, da Sua grandeza, e que caia em terra fértil, Pai. Abre, Senhor, o nosso entendimento para falarmos do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, por essas eleições de hoje, Pai, que no Brasil todo, Senhor, seja feita a Sua vontade, que as pessoas possam abrir os olhos, Pai, abrir os olhos nesse mundo tão caótico, nesse mundo tão perverso, nesse mundo tão caído, ó Deus, que nós ainda possamos, Pai, fazer, Senhor, a Sua vontade aqui nessa terra, Pai, que possamos aqui trazer, Senhor, o Teu reino, Senhor, aqui nessa terra. Nós somos embaixadores do céu, Deus, e nós queremos, Pai, assim fazer aqui, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Assim, eu vou ser bem sincero, né? Eu não queria votar esse ano. Assim, não quero te induzir a nada, mas eu não queria. Eu não queria, na eleição passada, até comentei com o Cleberson, falei assim, eu não quero votar, eu desanimei da política e tal. Mas quarta-feira, eu fazendo minha caminhada matinal, o Senhor falou no meu coração, falou assim, enquanto os bons se calam, os mal prevalecem. Então, se nós podemos fazer algo ainda, né, que nós estamos caminhando para o fim, o negócio vai piorar, lógico, isso todo mundo sabe, mas se nós podemos fazer algo ainda, nós precisamos fazer. Então ele falou forte no meu coração, a minha esposa sabe, ela está lá nos Kids hoje, mas ela pode comprovar que eu não tinha desejo nenhum de fazer mais nada, porque o meu coração estava triste com isso. Mas o Senhor falou no meu coração, não se cale, porque enquanto nós estivermos nos calando, o mal vai estar prevalecendo. E custa você pegar o seu celular aí, cheio de internet aí, com 90 GB aí, ó, fazer uma pesquisinha, amém? Então vamos juntos em nome de Jesus, bora lá. Então semana passada, nós falamos algo muito importante, né? Nós falamos sobre a velha e a nova aliança, nós falamos por que ela foi dada, amém? Falamos que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nós falamos o que é um testamento, falamos sobre o que é um testamento, falamos sobre o que é uma aliança. Nós falamos também que Deus exige justiça do homem pecaminoso e falido, né? Mas sobre a graça, Deus oferece justiça como um presente. Amém? Então nós falamos detalhes muito importantes semana passada, sobre o presente de Deus que é a graça, né? Sobre essa obra-prima, onde nem eu nem você somos autossuficientes para nos chegarmos diante de Deus e falarmos, estamos aqui porque somos bons. Amém? Tu és bom, né? Tu és bom, o Senhor é bom. Amém? Então falamos pontos muito importantes. Se você ainda quer recapitular, nossa mensagem está sempre lá no YouTube. Eu quero te dar um toque aqui, você que é nosso irmão em Cristo, faz parte dessa comunidade, contribua com o nosso YouTube. Nós queremos fazer aquilo lá também, render uma grana lá para ajudar a pagar as despesas, custear aqui. Amém? Então lá, se você deixar seu like, às vezes pegar o celular, você já ouviu a palavra, mas deixa lá rodando. Amém? Isso é muito importante. Nós estamos monetizando esse canal aí para virar aqui, talvez pode virar um recurso para nós melhorar o nosso louvor. Tantas coisas, nós queremos colocar uma tela, né, Nábil? Para nós que se perdemos às vezes na letra, do outro lado lá, isso é bom, entende? Então nós queremos fazer render uma grana lá, enquanto nós vamos abençoando pessoas. Então você pode, né, dar um like, curtir, compartilhar, assistir um pouco lá, né, dar um horário no canal, isso ajuda muito, amém? E hoje nós vamos seguir, né, com esse intuito da palavra da semana passada, para a gente entender algo mais, né, como o Senhor deseja que nós vivamos nessa graça, né, como nós devemos fluir nessa graça. E o Senhor falou no meu coração alguns pontos muito importantes. Nós vamos ser muito breve hoje, nós queremos ir lá fazer a nossa parte como para votar, né, para dar tempo antes do almoço, então fica tranquilo, mais umas 3 horas a gente acaba, amém? A primeira palavra que o Senhor falou no meu coração, a primeira parte, Ele falou para nós que nós devemos crescer, né? Nós temos alguns pontos para fluir nesse amor. Então, cresça em ousadia e confiança. Uma das coisas que nós vemos grande em nosso meio é a timidez. Nós temos um grande movimento de cristãos tímidos, que tem medo de falar do amor do Senhor, tem medo de falar da sua grandeza, e parece que essa parte de falar de Deus é feito só para algumas pessoas,
mas não é destinados só para algumas pessoas. Essa semana eu ouvi de uma pessoa que ela referiu a mim como pastor e falou assim que nós deveríamos suportar algumas coisas para estar junto com outros, mas eles que são humanos, não. Eu não entendi em que mundo que eu estava, né? Eu não quis levar a cegueira a conversa. Eu disse amém, creia dessa forma e fica tranquilo que tem hora que não adianta você debater. Mas é como se algumas pessoas fossem ainda, nós temos a consciência que umas pessoas ainda fossem as tops, e eu estou aqui, mas eu não sou tão bom assim para Deus, Deus não quer me usar, Deus não quer fazer nada com a minha vida, eu quero simplesmente parar e ouvir e não fazer nada mais. E não é isso o chamado de todos nós. Nós temos que entender que nós somos tipo aquela mulher do poço de Samaria. Você conheceu Jesus? Pá, tá aqui tua carteirinha de evangelista e sai andando, vai falando do amor dele. Você já foi contemplado agora, entende? Mas ainda muitas pessoas têm a consciência que só alguns são escolhidos para falar do amor de Deus, que só alguns são chamados para falar da sua graça, só alguns são chamados para orar por cura, só alguns são chamados para fazer libertação, só alguns são chamados para pregar o evangelho. E não, esse espírito de medo, esse espírito de temor tem que fugir do nosso meio. Nós temos que entender que em Cristo nós somos ousados, e Ele escolheu nós de uma forma específica, e onde você mora tem muitas pessoas dependendo que você abra a boca para falar do amor de Deus, para ela se salva. Então às vezes na verdade nós vemos com muita frequência em nosso meio um espírito, parece que de timidez assim, que não deixa as coisas fluírem. Eu não moro aqui no Campo Comprido, então quem mora aqui vai ter que falar do amor de Deus. Eu moro lá no Tatuquara, então lá eu falo, entende? E aonde eu passar. Então está faltando ainda para nós às vezes entender que em Cristo nós podemos ser muito ousados. Em Cristo nós podemos fazer grandes coisas, e esse medo tem que cair por terra, em nome de Jesus. Então, se nós abrirmos lá, no livro de Atos, nós vemos que no capítulo 1, 2, e o 3 e o 4, basicamente, temos ali, nós temos ali como começa a igreja, né, nós conseguimos perceber que ali no capítulo 1 e no 2 nós temos o Pentecostes, onde está tudo acontecendo. Nós vemos ali o poder de Deus fluindo através daqueles irmãos, começando ali o trabalho poderoso do Espírito Santo. A partir do versículo 14 ali nós vemos a primeira ousadia fluindo no Espírito. Atos 2, capítulo 14, projeta para nós lá, minha irmã. Atos 2, 14. Eu estou na versão NVT, se você puder trocar lá, André. Gosto dessa versão, hein? Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois é apenas 9 horas da manhã. Então ali os irmãos estavam em Cristo, mas ainda eles tinham a cultura judaica, né? Eles iam no templo às 9 da manhã, eles iam às 15 horas e às 18 horas. Eles ainda estavam nesse mover de sempre ir lá orar no templo com os irmãos. Amém? Então aqui os apóstolos estavam indo numa outra pegada, amém? Porque eles já tinham recebido aqui o Espírito Santo. Vai lá. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há muito tempo, há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus: derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Diga todo tipo. Aleluia. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito, até mesmo sobre os servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e os sinais embaixo na terra.
sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Próximo. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda dos gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-os dos horrores da morte, pois ela não pode mantê-lo sobre o seu domínio. A morte não poderia manter Jesus sobre o domínio dela, amém? A respeito dele disse o rei Davi: vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que seu coração esteja alegre, que minha língua o louve, meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirá que o seu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria da tua presença. Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. De quem ele estava falando? De Jesus. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos e nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus, e conforme havia predito, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Quem derramou o Espírito Santo sobre as pessoas? Jesus. Jesus nos deu o Espírito Santo. Ele falou: eu vou, mas vou enviar a vocês alguém melhor. Por que alguém melhor? Porque agora ele está esparramado entre nós. Aonde você vai, você leva o Espírito Santo junto. Pois Davi não subiu ao céu e no entanto disse: ó Senhor, o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e ponha debaixo dos seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviram, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Então Pedro aqui nesse momento estava sendo o quê? Ousado. Diga, ousado. Ousado, eu preciso ser ousado. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvintes: salve-se desta geração corrompida. Para finalizar, os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de quantas? 3.000 pessoas, porque alguém que acabou de receber o Espírito Santo foi ousado. Alguém que
ouviu o Espírito Santo dentro dele e falou da morte de Cristo, falou sobre o que Jesus fez. Então, nós sabemos do amor de Deus, nós sabemos do que Cristo fez por nós. Bem-aventurado você que não viu e creu. Glória a Deus por isso. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então nós não vimos presencial, mas o Espírito em nós testifica tudo o que aconteceu. E precisamos ser o quê? Ousados. Ousados. Parece que é um medo, né? Nós falamos de qualquer coisa. Nós falamos do Atlético, que está lá na zona de rebaixamento. Saiu ontem, não? Falamos do Corinthians, nós falamos do Palmeiras, do São Paulo. Nós falamos com todo mundo com alegria. Nós falamos de futebol, que parece que nós entendemos de tudo. Nós falamos de política, parece que nós entendemos de tudo, sem medo. Mas na hora de falar de Jesus para as pessoas, parece que desliga o fio. Parece que na hora de falar do amor de Deus, aonde nós cremos, uma coisa tão boa que nós queremos levar pessoas a viver no céu, parece que desliga, parece que corta a conexão. E agora eu sou uma pessoa medrosa, eu sou uma pessoa cheia de medo, eu sou uma pessoa que não pode falar disso aí não. Então eu quero falar para mim e para você nesta manhã, ainda mais para os jovens, que parece que eles falam de tudo, mas não falam de Jesus. Por conta de medo, por conta de insegurança, mas Ele não nos deu o espírito de medo. Então essa primeira ousadia de Pedro foi muito poderosa. Ele falar do amor de Cristo, eles já saíam ali explicando que ninguém estava chapado, ninguém estava bêbado, ninguém estava drogado, e ele saiu falando do amor de Cristo, ao ponto que as pessoas que creram foram batizadas, e era cerca de 3.000, é gente, hein? É gente. Mas agora, você vai falar, nossa, mas eu não vivo com tanta gente assim. Se você falar só do amor de Deus para as pessoas que moram na sua rua, ó, no seu trabalho, ó, na escola, ó, entende? Nós queremos, não precisa necessariamente você pregar e falar do amor de Deus e ser salvo 3.000 pessoas. Mas se nós tivermos encargo de ganhar uma pessoa por vez, como que vai ser? Eu não estou aqui fazendo apologia à multiplicação e nada. Eu quero povoar o céu. Quero povoar o céu. Meu chamado é povoar o céu. No entanto, que nós temos vizinhos lá que nós pregamos, nós falamos do amor de Deus e deixamos eles livres. Hoje eles congregam em outro lugar. Amém? O importante é estar com Jesus. Amém? Isso é importante, nós não podemos esquecer disso. Não é aquele sentimento de posse. Não, eu que falei do amor de Deus, agora você tem que andar comigo. Não é isso. Tem pessoas que você vai falar do amor e ela vai caminhar com outra pessoa. Glória a Deus, mas que ela caminhe com Jesus. Mas nós não podemos esquecer de falar. Então essa ousadia parece que ainda falta em nosso meio. Ainda nós temos, parece que um medo, um receio. Desde quando o diabo vai mandar você orar por alguém no supermercado? Fala para mim. Desde quando o diabo vai mandar você ofertar algum dinheiro para alguém? Então a gente tem que, eu gosto de ir muito por eliminatória. Puxa, que dúvida que eu estou, mas isso aqui, não, o diabo não ia fazer isso aqui. Ah, é Jesus. Sabe como? Que a gente às vezes parece ficar com medo, né? Será que é de Deus? Será que é de Deus? Vai por eliminatória, irmão. Vê se o diabo tem atitude de fazer o que ele está falando para você fazer. Você já vai ver se é de Jesus ou se não é. É porque a gente quer ainda, a gente quer manipular o coração, né? Não, isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui é para outro. Nós queremos ainda dar um jeito, mas temos que prestar atenção e fazer a vontade do Senhor. Então Ele está me chamando, está chamando você, está chamando o outro, e as coisas parecem que não acontecem, porque ainda nós temos medo. Medo. Precisamos ser ousados em nome de Jesus. Ousados, muito ousados. Atos capítulo 3, versículo 1, põe para nós lá. Presta atenção, Pedro recebe o Espírito Santo e já começa uma doideira. Quando os apóstolos recebem o Espírito Santo, Pedro faz essa pregação, 3.000 pessoas são salvas, e no caminho ele já vai direto para esse cara aqui, ó, o aleijado, vamos lá. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença que estava sendo carregado todos os dias, diga todos os dias,
todos os dias. Ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas para quem entrasse no templo. Essa porta aqui não era qualquer porta de uma rua morta, era uma porta específica, pessoal, aonde ele estava, lá onde passava muita gente, vai. Quando ele viu Pedro e João, ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João voltaram para ele e diga, olhe para nós, disse Pedro. Eu consigo imaginar a cena, né? Esse cara está lá, 40 anos já, aqui com a cabeça baixa. A hora que ele viu o pé de alguém, ele pediu esmola, porque ele estava fazendo tanto a mesma coisa. Nós já ouvimos uma palavra que é chamada paisagem, né? Que não deixe as coisas na sua vida virarem paisagem. E ele estava lá, ele parecia uma paisagem. A pessoa passava e repassava, e ninguém estava nem aí. E eu fico imaginando ele de cabeça baixa pedindo uma esmola, e Pedro e João falam, olhem para mim, porque tem coisa que você precisa olhar no olho da pessoa para ela poder crer. Tem coisa que só os olhos vão falar. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho prata e nem ouro. Nós conhecemos muito bem esse texto, mas lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Deu um salto, ele levantou e começou a andar. Eu fico imaginando a doideira daquele lugar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando ouviram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta Formosa, e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Puxa, nem eu, né? Se afastaria deles. Poxa vida, a unção poderosa dessa. Por que aconteceu isso? Diga, ousadia. Aconteceu por quê? Porque eles entenderam que o Espírito Santo estava neles. Eles sentiam o poder fluir, mas não paravam quando eles sentiam aquele impulsionamento. Eles não ficavam assim, puxa, será que é de Deus? Agora eu falo para você, eles estavam ali, esse cara estava ali 40 anos no mínimo. A palavra diz que ele era velho, e as pessoas não se importavam com ele, porque tanto faz como tanto fez. Agora, quando aparece alguém cristocêntrico, cheio do Espírito, o cenário mudou. Qual que é o cenário lá onde você mora? Qual que é o cenário onde você trabalha? O clima é sempre para baixo? Qual que é o cenário? Eu estou falando aqui é para mim e para você, não é só para você, porque nós precisamos perceber o cenário, e vamos ter que mudar isso de uma vez por todas. Aí Pedro continua falando e vai falar assim, isso aqui não aconteceu porque nós somos bons não, Pedrão aqui não é nada, foi por causa de Jesus o Nazareno que aconteceu, a glória é dele. E se você parar para prestar atenção no contexto, você vai ver que ali a cidade estava impregnada com a vontade de fazer com que Jesus sumisse. Esse nome de Jesus não podia mais existir. Eles estavam trabalhando forte para isso, forte. E quando Jesus morre e desaparece da vista natural dos homens ali, eles ficam felizes e falam assim, esse cara aqui ninguém mais vai ouvir. E de repente chega Pedro, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus o Nazareno, levanta. Eles ficaram doidos, eles endoidaram, porque alguém ousado posicionou, alguém ousado decidiu tomar a frente. Aleluia. Alguém ousado decidiu tomar a frente. Agora no capítulo 4, Pedro é confrontado, né? Porque fez aquilo. Pedro é preso, Pedro e João são presos, porque fizeram, porque o quê? Alguém confrontou um sistema, aquilo não poderia acontecer, alguém foi confrontar,
por causa dessa ousadia, quando Pedro vai preso, muitos ainda estão entendendo o que aconteceu, muitos ainda estão desfrutando do que aconteceu. E a Bíblia, a palavra é clara em nos relatar, ela faz questão de nos relatar os números. E quando chega a esse ponto, a palavra fala que já chegaram a 5.000 pessoas sendo salvas. Porque ainda o mover de Deus e o Espírito acontecendo ali, estava fluindo. E já estava quase dobrando a quantidade de pessoas salvas. E a Bíblia é muito clara em dizer para nós os números. Porque ela quer que nós creiamos de forma correta. Cheio de Espírito, Pedro pregava pelo que fizeram com o autor e consumador da vida, a pedra angular. Pedro falava fortemente, com ousadia, porque aquilo era loucura para as pessoas que ouviram. Nessa de ousadia e confiança, se você tem coragem no seu coração, né, se você ainda consegue enxergar uma coragem, nós precisamos pregar ao Senhor, declarar cura. E assim em Atos, eles fizeram muito. A partir do capítulo 4, lá no 23, eles vão dizer assim, nesse temor de querer fazer, porque assim, uma coisa é você querer fazer e não fazer nada, e outra coisa é você querer fazer e buscar fazer. Quantos projetos você já começou na sua cabeça e não fluiu? É porque você queria, mas não queria. Eu vou fazer tal coisa, mas não fez. Vou fazer tal... Não, esse ano, janeiro é a data da mudança, né? Vou emagrecer 3 quilos, vou parar com isso, vou parar com aquilo, vou voltar para a academia. É os projetos, né? Mas você tem que ir fazer, né? Não pode ficar só na conversa. Então, quando os irmãos aqui entenderam que eles queriam pregar o amor de Deus, eles queriam ser ousados, eles queriam ter coragem para falar de Jesus, porque assim, para pensar, no nosso contexto, falar de Jesus é moleza, pô. Tem alguém com revólver na sua cabeça? Você vai levar quantas chibatadas se você falar de Jesus? Por enquanto ainda está tranquilo, está favorável, está doce. Mas vai chegar um tempo que não vai dar para ser assim. Então nesse contexto aqui, você falar de Jesus era loucura. Você ia para paulada, você ia ser preso, ia ser açoitado. E os irmãos aqui em Atos capítulo 4, versículo 23, vão orar a Deus pedindo o quê? Coragem. Pai, nos dá coragem. Assim foram libertos Pedro e João e voltaram ao lugar onde estavam com outros irmãos. Eles contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Se ao ouvir relato, todos os presentes levantaram junto e oraram em voz alta. Então lá eles tinham dito o quê? Não falem mais desse tal de Jesus. Vocês estão proibidos. E se alguém chegasse para você hoje assim e falasse, se você falar de Jesus, você vai morrer. Está proibido. Como é que seria? Você estaria disposto a falar de Jesus? Vai chegar o tempo que isso vai acontecer, e daí? Você estaria disposto de falar do amor de Jesus? Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste há muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras do nosso antepassado Davi, teu servo, porque as nações se enfureceram tanto, porque perderam tanto tempo com planos inúteis. Os reis da terra se prepararam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. 27, de fato isso aconteceu aqui, nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Então você pode perceber o contexto que estava todo mundo contra Jesus. Naturalmente estava todos. E quem que é o doido que vai ousar falar desse tal de Jesus no meio de um contexto desse? Explica para mim. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela sua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Coragem aonde eu andar, coragem no meu trabalho,
coragem lá naquela escola perversa, nas faculdades, coragem. Hoje está faltando o quê? Coragem. Por quê? Porque nós queremos ser os irmãos cara legal, né? Não, irmão é gente boa. Oh, irmão, gente boa. Estende a tua mão com poder para curar, e sinais e maravilhas sejam realizados por meio do teu santo nome, santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito, e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Eles não estavam sem o Espírito, porque eles já tinham recebido o Espírito, mas agora eles ficaram cheios. O meu copo tem água, mas agora ele vai ficar cheio. É a mesma pegada. Entende como? Então nós precisamos orar, nós precisamos falar com o Senhor e nos enchermos do Espírito. Para quê? Para que nós tenhamos ousadia de falar. Será que estamos esperando talvez o nosso chão tremer? Nós temos um sinal de Deus onde Ele fale: agora vamos falar do meu amor, porque você está vendo aí esse prédio tremendo? Talvez nós estamos esperando algo assim. Será que estamos esperando algo abalar as nossas vidas? Será que estamos esperando talvez alguma enfermidade muito grande para nós falarmos: nossa, Jesus me curou e agora eu quero falar do amor dele? Será que eu preciso disso? Não, nós não precisamos de nada mais, porque agora nós já temos o Espírito habitando em nós. Tudo que nós precisamos já está em nós. Jesus realiza sinais e maravilhas em nosso meio e muito mais. Ele quer nos usar poderosamente. Romanos 8,15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que o torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus nos adotou como os próprios filhos, e agora nós chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, portanto co-herdeiro com Cristo. Nós somos co-herdeiro com Cristo, somos filhos. Quando eu era pequeno eu falava assim: nossa, meu pai é o melhor. Quando eu ainda vivia com ele, eu falava: o meu pai é o melhor. Sabe por quê? Porque quando eu olhava para ele, ele conseguia fazer coisas que eu não conseguia. Ele corria mais que eu, era mais forte que eu. Eu falava: nossa, meu pai é top. E nós temos que ter essa mesma consciência com o Senhor. O nosso pai é show, nosso pai é o melhor. E nós temos que ter o prazer de falar para ele, porque eu gostava de falar. Na escola eu falava: nossa, meu pai é fortão. E se o meu pai pegar o teu, pode preparar, hein? Sabe aquelas conversas de criança da segunda série? O meu pai pegar o teu. Então nós temos que ter essa consciência no nosso coração de falar do amor do Senhor. Às vezes estamos indignados por certos lugares sugarem as ovelhas. Se você prestar atenção assim num contexto da cidade, você vai olhar muitos lugares que as ovelhas são judiadas, que os membros são sugados até não querer mais, e de repente é um sabonete ungido, de repente é um papel ungido, um balão com ar ungido, e nós vamos vendendo, vamos trabalhando, e aquele negócio vai acontecendo, e essas pessoas estão sendo judiadas. E nós que sabemos talvez da graça, sabemos do amor de Deus, não paramos para falar desse amor para as pessoas, que nada disso é necessário. Um dia eu estava dando risada com a minha mãe, nós estávamos indo para a praia, e vou falar para vocês, a nossa rua, da nossa casa lá, uma rua morta, assim, vai uns 2 quilômetros para frente, assim, uma rua de chão, morta. Lá só passa os pernilongos e nós, os habitantes da rua. E de repente estava lá, eu não vou falar o nome da igreja, mas estava lá uma mulherzinha, você vai imaginar, porque ela estava entregando jornal. E ela aproveitava os buracos da rua para poder entregar jornal para as pessoas que passavam. Pensa no contexto. E eu falei para minha mãe, falei assim: olha que doideira, ela acredita muito no que estão fazendo lá. E ela está fazendo o que ela acredita, mas ela faz. E nós que acreditamos nessa graça, nós que acreditamos em Jesus, que não precisa de nada dessas baboseiras aí que o pessoal faz, as obras vão vir todas pelo amor, não fazemos nada. Talvez nós ficamos só atacando aquele outro lugar,
mas não falamos do amor de Deus. Nós falamos, nossa, está lá os irmãos com uma barraquinha e um jornalzinho entregando, mas nós não falamos do amor de Deus. Nós, em vez de sermos às vezes o da graça, nós somos os que apontam o dedo. E é hora de mudar, nós precisamos de ousadia. Ousadia. Outro ponto é a base para ter vitória. Nós precisamos construir uma base firme em nossa vida para ter vitórias. A nossa base é Cristo. Lucas 6, versículo 46 ao 48 nos diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? E aí? Por que nós não fazemos o que o Senhor diz? Pregar a toda a criatura, falar do amor de Deus a toda a criatura, curar os enfermos. 47, eu lhe mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra a casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Eu estava vendo os chineses são coisa de louco, né? Você viu o tamanho da ponte que eles estão construindo, pessoal? Dá uma pesquisadinha, você vê o tamanho da maior ponte do mundo. Pensa na estrutura para poder suportar tudo aquilo. Atravessa uma montanha na outra, uma doideira. Mas as estacas têm que estar onde? Tem que estar firmes, senão a primeira chuvinha vai derrubar tudo. Mas 49, mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerce. Quando a água bate nesta casa, ela cairá, deixando pilhas de ruína. Alguém já construiu uma casa? Já viu como é que constrói? Vamos supor uma casa de madeira. Como é que constrói uma casa de madeira? Normalmente, sabe como é que é feito? Os caras vão lá, mede o quadrado, aí põe aqui uma pilha de tijolo com cimento, outra pilha de tijolo, outra pilha de tijolo, solta os ripão em cima e prega e sobe a casa ali. Então, ou seja, não tem fundação, não tem furo, não tem nada. Aí quando dá uma enchente, a água vem, levita a casa e já cai tudo. É construir uma casa sem alicerce. Eu já morei numa casa assim, uma casa sem alicerce. E como que é construir a casa em Deus? É cavar fundo. Quando ele fala cava fundo, é escavar fundo aqui dentro. O Espírito Santo bem fundo assim. Quando nós falamos de entrar no Santo dos Santos, né, nós já compartilhamos que é entrar lá no fundo, bem no fundo. Quando se refere ao bem fundo, está falando sobre a cripta, né? Dando exemplo da cripta, que quando eles enterravam os mortos, era lá no fundo do fundo do fundo. É lá que é o quarto que você tem que entrar e orar em secreto ao Senhor, para que o Espírito Santo flua, para que as coisas aconteçam. Lá você fala os seus anseios para o Senhor. Lá você fala. Então, quando refere-se a cavar fundo para fazer um alicerce, é você estar de dentro para fora, entendendo que a tua estrutura não é externa, a tua estrutura é interna e vem de baixo para cima, vem de dentro para fora. E agora eu caprichei na fundação. A fundação é o Espírito Santo, a fundação é Jesus, e agora eu estou firme, estou inabalável. Quando vir uma enfermidade eu estou firme, quando vir tristeza eu estou firme, quando vir desânimo eu estou firme, quando eu tiver sem dinheiro eu estou firme, quando o cartão de crédito estourar eu estou firme. Não estoure o cartão de crédito, capriche. Capriche, não seja doidão não. Entende? Entende por quê? Porque eu estou estruturado. Quantas pessoas que você vê, nossa, eu estou com Jesus, aleluia, eu quero contar para todo mundo. Não dá um mês, porque certamente ele não estava firmado na rocha, certamente não tinha escavado fundo. E nós precisamos escariar toda essa lama, jogar fora e firmar um concreto sólido em nosso coração. E não pode ser qualquer coisinha que nos abale. Poxa vida, fidelidade, nós precisamos ter fidelidade com o Senhor, alegria.
Isso aqui, cultuar no domingo tem que ser um prazer. Puxa, que gostoso. Vamos lá com os nossos irmãos adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Vamos juntos declarar palavras boas. Tu és bom, tu és santo, tu não me deixarás jamais. Isso aqui tem que ser uma alegria, mas parece que às vezes é um peso para alguns e fala: puxa vida, domingo de novo. Esse domingo eu não vou, esse domingo eu vou gazear. Não. Entende? Nós temos um dia. Por quê? Porque nós trabalhamos, o mundo hoje é diferente. Mas nós vemos em Atos que eles estavam 3 vezes por dia junto. E aí, como é que vai ser? Entende como? Não pode ser qualquer garoazinha para derrubar nós, pessoal. Por favor. Fidelidade. A fidelidade está em saber ouvir. E também está em colocar em prática. Fidelidade também está em falar. Porque se você diz que ama, e você sentiu esse amor no seu coração, mas não quer falar, você não está sendo fiel, porque Ele te chamou para falar do amor dEle. Está em não retroceder. Fidelidade tem a ver com não retroceder. Já assistiu o filme dos 300 ou não? Estão levando flechada até não querer mais. Mas tem guerreiro lá, hein? Contra eles. É uma multidão. E eles estão indo. É nessa pegada, nessa doideira. Não importa o que vai acontecer nesse caminho, nós estamos indo. Nós estamos indo. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. Em todo o tempo. Fidelidade é lembrar dele a todo momento e falar dele a todo momento. Não há o que faça. Não há o que faça. Se você tem medo ainda, faz igual ali os irmãos de Atos. Vamos orar pedindo coragem, ousadia, coragem, Deus. Me dê espírito de coragem. Eu quero falar do seu amor. Eu quero ver pessoas sentindo o que eu sinto. Quando a gente tem uma coisa que é muito boa, a gente não quer repartir com os outros. Compramos aqui um transmissor de gravação sem fio, né? Só de imagem. Cara, achei isso muito legal. Quando eu cheguei aqui, o Murilo estava montando assim: ô Murilo, larga um pouquinho, vem aqui que eu quero te mostrar um negócio que eu achei muito legal, não é verdade? Quando a criança tem um brinquedo que ela acha muito legal, ela quer mostrar para os amigos. O Adria fala: pai, posso levar tal coisa hoje? Você está indo lá para quê? Não vai levar. Mas o coração dele quer levar, entende? Se deixar, ele traz o carro lotado, porque tem coisa que ele quer mostrar, porque ele acha muito legal. E nós temos Jesus, e nós temos que achar muito legal isso, muito top. E nós temos que falar para todos, sabe? É um brinquedo novo, como se fosse um brinquedo novo de uma criança. Eu quero mostrar para os meus amigos. Essa é a pegada de Jesus no nosso coração. Muito legal. E eu falei: Murilo, vem dar uma olhada, larga só 30 segundos. E ele, nossa, bem top, ele largou, ele veio, deu maior atenção. Talvez nem foi tão legal para ele, mas ele falou: nossa, que top. E eu gostei. Ele falou: nossa, que top. Eu gostei, entendeu como? Porque eu achei muito legal. Então, quando é Jesus, nós temos que ter esse coração. E se você tem medo, peça para Ele tirar o seu medo. Nós precisamos valorizar a pessoa de Jesus. Valorizar. Porque Jesus já foi quando ele foi rejeitado, não foi legal. Vamos lá? Mateus capítulo 13, versículo 53. Mateus 13, 53. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região, se voltou para Nazaré, a cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e o poder para realizar milagres? Esse não é o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? E sentiam-se muito ofendidos. Olha para o teu contexto. Fala assim: aonde vem essa sabedoria que esse irmão fala aí? Salvação, cura, milagres. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para o seu natural, enquanto você não mostrar o seu sobrenatural. Elas vão olhar naturalmente.
Mas se nós queremos ser a expressão de Cristo, nós vamos precisar ser ousados para mostrar que as coisas acontecem. Eu gosto muito da nossa reunião de quinta-feira. Parece uma loucura. Nós vamos ali fazer na Cracolândia, não era Cracolândia, no Ibaiti. E é muito top, sabe qual que é? Porque assim, Deus mostrou vários sinais através de nós ali já, coisas simples, mas que naturalmente nós vemos que não foi natural. Nós vemos que foi sobrenatural. Uma doideira, assim, só quem está ali consegue perceber assim as coisas que Deus tem feito. Detalhes. E eu gosto sempre de falar, pessoal, é o Senhor que fez, mas Ele quer que você abra a sua boca. É o Senhor que fez através de nós, mas Ele quer que você fale. E é engraçado, né? Um exemplo do casamento da Tatiane com o Sandro, foi uma doideira. Estava um sol de rachar. E eles inventaram, os abençoados, de fazer ao ar livre. Ah, glória a Deus. Aí quem que vai de terno, quem vai pregar, né? E os padrinhos. Tudo de terno, aquele sol de rachar. Sol escaldante, de queimação constante. Tava nós, belo e formoso, e a noiva, aquela mania de noiva atrasar, né? Ô, ódio. noiva atrasando e tal, de repente falaram assim, a noiva está pronta. Aí eu falei pro pessoal, vamos se assentar, porque daí estava lá as cadeiras todas no sol, né? E nós segurando os irmãos lá, os pessoal lá dentro. A noiva se ajeitou, tudo se arrumou. Ó, a noiva está pronta. Vamos sentar, pessoal, que a noiva vai vir. Todo mundo sentou bonitinho. Tocou a marcha, a noiva entrou. Aí eu senti aquela força no meu coração, assim, que impeliu de falar. Pessoal, fica tranquilo, vai começar o casamento agora, tá essa nuvem aqui, mas o Senhor preparou uma nuvem para a gente fazer a cerimônia na sombra, e assim que acabar a cerimônia, a nuvem vai embora e nós vamos para a piscina, amém? Todo mundo amém. Na hora que eu comecei a falar, assim, você acredita se quiser. Vi aquela nuvem enorme, né, Tati? Aquela nuvem poderosa, assim, fez uma sombra gostosa, veio um ventinho de refrigério. Todo mundo deu uma olhadinha assim, nós fizemos a cerimônia, o casamento aconteceu tal. Assim que acabou, que a noiva virou as costas com o noivo, abriu aquele solzão. Aí eu tive que falar, não fui eu, foi Jesus. Mas Ele decidiu operar através da minha vida. E a glória é toda dele. Entende como? Mas Ele precisou o quê? Que eu falasse para alguns crerem. E foi poderoso, e nós usamos isso lá. E nós usamos isso que Jesus fez. Parece que pode ser um negócio nada a ver. Um negócio simples. Mas para nós teve um valor tremendo naquele dia. Tremendo. E muitas pessoas ficaram admiradas com um detalhe tão bonito. E o casamento aconteceu, foi uma beleza. E eu fiquei de terninho, refrigerado. Parecia que estava no ar-condicionado. E foi gostoso, entende? Então nós queremos ver esses detalhes acontecendo na nossa vida. Eu quero ver as coisas simples acontecendo para que pessoas possam crer. Mas para isso eu preciso ser ousado. Primeiramente eu preciso abrir minha boquinha. Eu preciso falar. Eu preciso ser fiel. E eu preciso valorizar a pessoa de Jesus. Então aqui eles não estavam valorizando quem Jesus era. Estavam se sentindo ofendidos. Quem é esse carpinteiro que está falando aqui? Filho do tal do Zé? Filho da tal Maria? Meus irmãos estão tudo aí, ó. Conheço todo mundo. Quem é ele para pensar, falar assim? Então Jesus disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre sua própria família, ou por causa da incredulidade deles. Realizou ali apenas uns poucos milagres. Por que ele realizou poucos milagres? Porque as pessoas não quiseram recebê-lo. Ele tinha muito para dar. E talvez você tenha muito para dar lá onde você mora, mas as pessoas talvez não querem receber. Mas valorizem as que querem. Valorizem as que querem te ouvir. Se tiver 30 pessoas no churrasco da tua família e uma quiser te ouvir, fale para ela do amor de Deus. Fale para ela. Valorize a pessoa de Jesus. De onde vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Essa é a pergunta que eles se faziam. Porque eles conheciam aquela pessoa simples, mas não entenderam que ali estava o autor e consumador da vida. Mesmo vendo tudo, sua mente racional e natural não deixou que as pessoas de Nazaré pudessem desfrutar de Jesus. Por quê?
Porque eles ainda olhavam naturalmente. Eles estavam vendo os milagres, estavam vendo Jesus curar, estavam vendo Jesus levantar pessoas coxas, estavam vendo Jesus curar os cegos, estava acontecendo uma moversão, só que eles não conseguiam entender que aquele ali era o Filho de Deus, encarnado nessa terra, porque eles tinham uma mente natural, e nós queremos ter uma mente sobrenatural, né, Tati? Aleluia. Não é esse o carpinteiro, filho do carpinteiro? Vou falar para você, se você olhar sempre para o natural, você nunca vai desfrutar do sobrenatural. Se você achar que sempre vai acontecer com outras pessoas e não vai acontecer com você, isso vai acontecer, não vai acontecer nada. É isso que vai acontecer. Com você não vai acontecer nada. Mas quando veio o pastor Tom aqui orar por cura, eu fui o primeiro a ficar assim do lado dele, aqui no cantinho, eu lembro como se fosse hoje. Eu queria ver o que estava acontecendo. E a primeira perninha voltou ao normal, e eu estava do ladinho dele. Quando ele olhou assim, ele falou, você quer também? Eu falei, oxe, estou na fila. Eu já fui lá orar, por quê? Porque eu quero desfrutar disso. Eu quero desfrutar dessa conversão. Entende como? Eu estava do ladinho ali olhando, talvez para aprender como faz, ou sentir o que ele sente. E automaticamente, quando ele viu eu do lado, curioso, ele falou assim, você quer também? Na hora. Dá o pezinho aqui, cadê a irmã? Tá aí? Cadê a Jô? Ela tá por aí. Então nós precisamos ter com o Senhor comunhão diária, valorizar Ele, relacionar com Ele, falar para as pessoas sobre o amor dEle. Estamos indo para o final, pessoal. Falar o idioma da fé, não ser negativista. Parece que, dependendo da ocasião, as coisas acontecem tudo errado, né? Porque a gente está falando aquilo que nós estamos olhando naturalmente. Mas nós precisamos falar aquilo que os nossos olhos naturais não enxergam. Efésios 4, 29 ao 32 diz assim, evite linguajar sujo, insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvem. Então você vê Paulo ensinando aos Efésios, ele não fica só dizendo assim, ó, não, que nem a mãe da gente, o pai da gente fala, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Ele não fica só assim, ele fala o que você não deve e fala o que você deve fazer. Então agora não mintam mais, antes porém, fale palavras de graças que produzem o quê? Que produzem ânimo àqueles que ouvem. Agora não roube mais, antes trabalhe com as duas mãos para ter o que repartir. Você entende? Ele não te fala só o que não fazer, ele te fala o que fazer. Porque falar o que não fazer é fácil, né? Não faça isso, não, mas me dá a solução então. Não tem, só isso aqui é errado. E pronto, falei. Não é assim. Então ele tinha a parte que não devia fazer, mas ele tinha também a parte que era boa de fazer. Então ele falava, não beba isso aqui, antes porém beba isso aqui. Entende como? Então ele falava claramente. Isso é muito poderoso. Coríntios 2, capítulo 5, versículo 7 diz assim, porque andamos por fé e não por vista. Fale o idioma da fé. Romanos 10, do 8 ao 9 diz assim, esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se a tua boca confessares Jesus, Senhor Jesus, e teu coração creres que Deus ressuscitou entre os mortos, serás salvo. E a vida toda é dessa forma. O Kleber tem falado muitos anos aqui, crê com o coração. Você fala que o coração está cheio, do que a tua boca vai falar. O coração se enche primeiramente do que você fala. Se você fala que vai dar ruim, o teu coração vai crer que vai dar ruim. Por isso que eu tenho dito há muito tempo, eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado. E o meu coração crê nisso agora. E que não é qualquer abençoado, é com toda sorte de bênção. Toda. E eu creio nisso. E o meu filho fica falando, nossa pai, você está rico, hein? Comprou à vista? Não estou preocupado com isso. Eu quero saber o que o meu coração acredita.
De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, o que fala em Romanos. A fé vem pelo ouvir. Então que os seus próprios ouvidos ouçam o que a sua boca está falando. Você é santo, você é justo, você é inculpável diante de Deus, você é abençoado, e todas as bênçãos estão sobre você, e agora você é bom. Você vai falar que o Senhor é bom, porque isso habita em você. Que gostoso! Venha crer, venha ver o que o Senhor fez na minha vida, e você vai falar com ousadia para as pessoas. Venha ver o que o Senhor fez na minha vida, venha ver o que o Senhor é capaz de fazer. Como não ouvirão senão a quem pregue? Nós viemos falando muito tempo. Vamos falar o idioma da fé. Romanos 5,1 nos diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem verdadeiramente paz com Ele? Essa paz abunda no seu coração? Nós temos que ter essa ousadia de falar: eu tenho paz com Deus e eu estou bem com Ele. Essa paz que você tem com Deus com certeza vem da fé. E foi porque um dia os seus ouvidos ouviram, o seu coração creu. Então é dessa forma. É dessa forma. Vamos chegar, Murilo? Restauração abundante. Nós precisamos crer nessa restauração abundante. Temos Cristo para que faz a nossa restauração diária. Então, quando Paulo fala para nós trabalharmos na renovação da nossa mente diariamente, é porque diariamente nas nossas mentes vem a mentira. Diariamente nós sofremos ataques em nossa mente. Diariamente nós ouvimos alguém assoprar nos nossos ouvidos que nós não podemos, que nós somos medrosos, que nós somos tímidos, que só tal pessoa pode fazer. Diariamente nós ouvimos isso em nosso espírito, em nossa mente. Ou é só na minha que eu sofro ataques? Você tem sofrido ataques? Na sua mente? O seu coração é de Deus, mas a sua mente tem sofrido ataques diariamente. E Paulo, sabendo disso, no Espírito ele fala: renove os seus pensamentos todos os dias, para experimentar a boa, perfeita e vontade agradável de Deus. Fortalecendo os pensamentos. A fé, nós gostamos de falar que é um músculo, aonde precisa ser exercitada. E isso é todo dia. Sabe qual que é a ideia de uma pessoa, quando se converte? Ela fala assim: nossa, eu queria ser igual aquele irmão lá. Aquela pessoa lá ora, as pessoas são curadas. Aquela pessoa lá faz tal coisa e ela fala tal coisa e as coisas acontecem. Quer que eu te fale para você saber a minha verdade? Uma pessoa que corre corrida na Fórmula 1, ela não é boa do dia para a noite. Ela passa treinando. Um jogador de futebol, ele não vai bater o pênalti lá porque ele é bom e ele não precisa treinar. Ele fica semana toda aqui para chegar no dia, chutar para fora. Pelo menos tentar fazer o gol. Entende como? Não tem como. Você acha que a Nábile canta bem porque ela não treina? Dá uma moral pra você agora, paga uma pizza depois. Você entende como? Nós precisamos exercitar isso que nós falamos, que nós cremos. E não pode ser só um dia, 2 horas por dia, um dia só na semana. Quando você vê alguém chegar aqui e liberar uma palavra tal, e você fala: nossa, como aconteceu aquele domingo? É porque essa pessoa passou horas da semana estudando, buscando em Deus. Quando você vê uma pessoa sendo curada, é porque aquele irmão que foi usado por Deus para dar glória para Deus, ele buscou aquilo. Ele buscou aquilo. Então nós temos que buscar aquilo que nós desejamos. Nós temos que renovar a nossa mente todos os dias, porque o diabo fica falando: você é fraco. Ele fica falando: você não pode.
Quem que é você? Você era um tocador de pagode que agora está falando de Deus. Você é louco, ele fala na cabeça. Ele fala, você é fraco. Você é aquele que ontem estava doidão e agora está falando de Deus. E nós vamos renovando nossos pensamentos diários. Oh Deus, o Senhor é a nossa justiça. Sem o Senhor eu não posso nada, e Ele está certo, eu não posso nada, mas a diferença é que eu tenho o Senhor em mim, e agora eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que você tem que falar para você mesmo. É uma conversa diária no espelho, e fala como você é lindo. Olha no espelho e fala, nossa, como você é usado por Deus. Oh, vaso poderoso. Fala, quanta sabedoria há dentro de você. Fale para você mesmo. Se olhe nesse espelho e fala, você é santa, você é justa, você é amada, a favorita. Em meio tantos ele te escolheu, e você no espelho, aí vai chegar seu cônjuge e vai falar, tá doidão? Qual que é? Que droga que você usou hoje? Você fala, não é droga não, eu estou me enchendo daquilo que eu creio. E os meus ouvidos aqui, ó, então uma correria aqui dentro, ó. O coração está crendo, a boca está falando, está entrando no coração, vai pelo ouvido e tá aquele giro aqui dentro. E quando eu saio muito doidão, louco para pôr a mão na cabeça de alguém. Deixa eu contar um leve testemunho, não é triste não. Teve uns dias desse mês aí, que foi uma mulher no restaurante, e ela foi vender panos de chão. Ela chegou lá, a moça estava limpando o chão, nós cozinhando, ela limpando o chão, e ela veio com o pé todo sujo para vender o pano e pisou lá. Eu falei, lá da cozinha eu gritei, presta atenção, o chão está tudo molhado. Só que quem vem de lá para cá, contra a luz, não vê que o chão está molhado. Eu não percebi isso. Ela falou, onde está molhado? Saiu bravejando. E eu fui até o portão e falei, a senhora podia ser menos mal educada, né? Ir na casa dos outros. E aquilo me fez um mal. Aquilo me fez um mal dentro. Eu não falei nada lá na cozinha, mas aquilo me fez um mal internamente. Eu falei, não, eu tenho que arrumar isso. E foi ontem, eu acho que sexta-feira, sexta ou quinta. Tava lá a mulher passando toda desenchavida, passou no posto lá na frente, e eu dentro do restaurante enxerguei ela, larguei tudo e corri lá. Falei, ô minha amiga, não vamos brigar só por causa de um chão molhado. E eu já aproveitei e pregar para ela. Eu falei assim, a Bíblia diz que no que depender de nós, tenhamos paz com todos. Ela me olhou assustada. Eu falei assim, me dá 3 panos que eu vou comprar, né? Mas é o moral, né? Quero ganhar o coração dela de novo, porque eu não precisava ter falado grosso com ela, e ela também não precisava ser grossa comigo, mas ambos fomos mal educados. Só que a minha natureza é outra. Aí ela olhou assim, se você vai comprar um pano e depende dessa paz aí, eu vou mostrar pro teu restaurante. Ó que doideira. Daí eu que olhei assustado, né? Falei, então bora lá. Sentou, ela almoçou, depois veio pedir perdão. Eu falei, fique em paz, não tem que perdoar nada, tá tudo em paz. E ela veio me pagar a diferença. Eu falei, dá mais 3 panos, que agora eu tô empolgado. Eu ia comprar 3 e agora comprei 6, e ainda dei um troco para ela, e ela almoçou no restaurante. Eu podia ter feito o quê? Não, nem conheço essa mulher aí. Tô aí para ela. Mas o Espírito dentro de mim não deixa. O amor dentro de mim não deixa. Foi emocionante a hora que ela falou, eu vou almoçar no teu restaurante também. Sabe por quê? Porque o amor prevaleceu. De uma coisa besta, que poderia virar um turbilhão. Então quantas oportunidades nós temos no nosso dia a dia de fazer o certo, mas nós não queremos, porque talvez temos medo, talvez
nós não somos tão fiéis assim, porque nós falamos do amor de Deus, mas não colocamos em prática. Talvez porque não valorizamos a pessoa de Jesus que habita em nós. Quantas coisas acontecem no nosso dia a dia? Quantas coisas? E foi poderoso, meus irmãos. Eu senti um prazer tão grande no meu coração de fazer o bem, de ver aquela mulher, puxa, voltando atrás, na raiva que ela estava. O nosso mundo poderia ser um pouco diferente aonde nós moramos. Se cada um fizer um pouquinho assim, vai virar um pocão assim. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. O Senhor tem poder para te usar, amém? O Senhor tem poder para me usar. Mas Ele só vai fazer isso se você quiser ser usado. Ele só vai fazer todas essas coisas se você decidir. No final das contas, a glória vai ser toda dele. Mas Ele quer te usar. Ele quer te usar poderosamente. E é gostoso, pessoal, ser usado por Deus. É gostoso, eu falo empolgado, é gostoso. E é mais gostoso quando as pessoas vêm querer te colocar para cima, pegar o teu ego e erguer aqui, daí você fala assim, a glória é de Deus. E você vai e muda. A glória é dele, não é minha. Aí é mais gostoso ainda. Porque a pessoa fala, nossa, esse irmão está sendo usado por Deus. É mais gostoso. Você dá a glória para ele, você devolve aquilo que não é seu. Os irmãos vão passar a ceia, amém? Quando nós vamos cantar essa canção, eu gostaria que você cantasse com intensidade, porque Deus tem poder para salvar e Ele quer usar a sua vida. Ele podia usar os anjos, Ele podia usar tantas coisas, mas Ele quer te usar. Glória a Deus